Boa noite para você que está nos acompanhando aqui do Fatos Regionais e também pela Rádio Clube FM, que vai estar disponível, na verdade, domingo na Rádio Clube. Quero agradecer primeiro o deputado Ricardo Melão, que ele é do Partido Novo, ele é deputado estadual. Ele tem como bandeira a defesa da desburocratização. Ele defende um mercado mais livre, com menos impostos. Então, a gente vai falar muito sobre a visão liberal que ele tem, assim como o partido dele. Então, boa noite, deputado. Pode se apresentar para os nossos ouvintes, nosso público. Espectadores, enfim. Hoje, com a tecnologia, é ouvinte, espectador, enfim. Bom, boa noite, Naé. Obrigado pelo convite. Prazer e uma honra estar aqui, poder participar do programa. E, bom, como você mesmo disse, meu nome é Ricardo Belão, sou advogado, formado em Direito, obviamente, tenho uma pós-graduação em Direito Administrativo, fiz MBA em Gestão Pública e saí, a primeira vez que resolvi me aventurar politicamente foi sendo candidato a vereador em São Paulo pelo Partido Novo. Foi a primeira eleição do partido. Logo que ele tinha estreado, o registro super recente, saiu em 2015, o registro do partido. Ele participou da eleição em 5 cidades apenas, em 2016. Aí, quando eu vi o partido, as propostas do partido, a linha que ele seguia, todo o conceito do Novo, que é diferenciado em relação aos outros partidos, eu vi ali um caminho, e claro, e a defesa do liberalismo econômico, que é uma coisa que eu sempre acreditei, sempre defendi, eu vi ali um bom caminho, um caminho seguro para entrar na política e fazer a minha parte. Eu sempre gostei de política, sempre busquei acompanhar, mas somente com o surgimento do Partido Novo que me deu essa vontade de botar a cara. Nessa eleição, eu fiquei em segundo lugar em São Paulo, do partido. Nós fizemos uma vaga só na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo. Elegemos a Janaína Lima, que tem feito um grande trabalho. Eu fiquei, então, em segundo, primeiro suplente do partido. Aí, nessa época, eu recebi o convite de um grande amigo que estava tendo a primeira experiência dele com gestão pública. Era na Secretaria de Gestão de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Ele tinha sido convidado, era a primeira oportunidade dele na administração pública. Era uma pessoa que a vida inteira trabalhou na área privada e me convidou porque uma das pautas que eu tinha, quando fui candidato a vereador pelo Novo, era a revogação de leis. Eu propunha fazer um grande revogaço, digamos assim, das leis municipais. Aí tem muito a ver com a desburocratização, depois a gente entra nesse assunto, para não dar spoiler aqui. E aí, fiquei esse período, fiz um bom trabalho ali de revogação de normativos internos da prefeitura que ele tinha proposto para mim, ele tinha dado como missão. E aí, após isso, fui candidato a deputado estadual pelo Novo, o partido estava crescendo bastante, e aí já era uma eleição com muito mais projeção do partido, e graças a Deus fui eleito, eu e mais 3 deputados do Novo na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, e hoje estamos aí fazendo o nosso trabalho, defendendo aquilo que a gente acredita da esfera pública, no Poder Legislativo. Eu vou fazer uma coisa que, até na verdade, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu vou pegar perguntas que eu recebi de algumas pessoas e vou transferir já para você direto, para depois a gente entrar nas pautas que a gente tinha dito antes. Eu vou trazer um pouco para cá, para a região, o seguinte. O Novo, como você mesmo disse, é um partido novo, né? É um partido criado em 2016. E quem é do interior, em cidade pequena, tem muito da coisa que as prefeituras, na maioria das vezes, são responsáveis pelos principais empregos da cidade. A maior empregadora costuma ser. Aqui em Pereira Barreto, por exemplo, é a terceira. Em Sul, ela é a segunda, só perde para a usina. E o Novo, ele não compareceu. A gente, nessas eleições, ela não vai estar aqui nessa região. Faz parte de um planejamento do Novo para que isso ocorra nas próximas eleições? Ou houve um equívoco? Vocês não conseguiram entrar nas cidades pequenas neste momento? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Ótimo, não, bela pergunta, né? O que acontece no Novo? O Novo vem com um conceito diferente. É importante explicar o conceito, porque daí você entende a dificuldade hoje da gente ter candidaturas em todas as cidades do estado de São Paulo.
Primeiro, o Novo é um partido que é contra o fundo partidário, que é aquele dinheiro que a gente sabe que todo partido recebe legalmente, só por ser partido você tem uma parcela desse fundo para poder se manter. O Novo é contra. O Novo é contra dinheiro público mantendo partido político e as atividades dos partidos políticos. Hoje aí é uma cifra enorme aí anualmente aí de cerca de R$1 bilhão que é gasto com isso. Só que o Novo para o Novo não basta apenas ser contra, você tem que dar o seu próprio exemplo. Então a gente abriu mão de usar esse recurso, nós não usamos. E a gente se mantém como? Com a doação dos filiados. Quem é filiado tem lá uma taxa mínima de cerca de R$30, que ele contribui por acreditar nas ideias do partido e por acreditar nos princípios e valores que nós defendemos. O que acontece? Para você poder ter candidaturas a prefeito, vereador no âmbito municipal, pela lei, você precisa ter oficialmente constituído um diretório municipal na cidade. E para ter um diretório municipal na cidade, estruturado, você precisa de um número mínimo de filiados que consiga manter uma estrutura administrativa mínima naquela cidade, né, já que não usamos o fundo partidário. Então, muitas vezes, quando você não tem um número expressivo de filiados, é difícil você conseguir ter, dentro da nossa proposta de ser um partido que se mantenha com a doação dos filiados, que doam porque acreditam no partido, não de forma compulsória, como hoje, infelizmente, acontece. A gente sabe que quem sustenta os partidos políticos? Todos os brasileiros. É dinheiro que sai, que é recurso público. O Novo não, ele quer que tem que manter partido aquele que acredita. Você não é obrigado a manter partido político, você tem que escolher manter aqueles que você acredita. Então, para ter essa estrutura nas cidades, hoje é muito difícil. Outra coisa interessante também, né, que atrapalha um pouco nesse sentido, no Novo, você tem duas coisas diferenciadas que não tem em outros partidos políticos. Por exemplo, o Novo é o único partido onde o dirigente partidário não pode ser político. Tem que ser algo separado. Por quê? Para que o diretório sempre seja uma instituição isenta para poder fiscalizar a atuação do político, se ele está seguindo aquilo que o partido prega. Hoje, o que você vê nos outros partidos? O presidente do diretório do partido é deputado, o presidente é senador. Então, você não tem essa independência, ele acaba usando essa estrutura partidária em prol do projeto dele. E, no Novo, todo mundo, para ser candidato, precisa fazer processo seletivo. E o processo seletivo, ele é feito, né, pelo diretório do partido, que vai analisar quem são as pessoas, pelo alinhamento que ele tem com as ideias do partido, pelo histórico, pelo nível de preparação dele para sair candidato. Então, imaginem só como você vai ter uma estrutura completa dessa em cada município, independente, onde quem é do diretório não pode sair candidato, ele tem que selecionar os candidatos, fazer um processo seletivo e ter ali uma estrutura administrativa mínima. Então, você tem que ter um número de filiados mínimo para poder conseguir, para ele ser autossustentável. Então, infelizmente, nessa eleição ainda, boa parte das cidades a gente não conseguiu ter, tivemos metas, vários núcleos do Novo, existem núcleos do Novo em cada cidade, mas que tiveram metas aí para constituir diretórios e, infelizmente, não foi dessa vez que deu para cumprir em todas. Nós conseguimos cumprir em várias cidades, só no país inteiro aí foram mais de 30 cidades, quase 40 cidades, se você contar o Brasil inteiro, mas o estado de São Paulo foram 10 cidades apenas. Eu vou até pegar dois exemplos opostos, né? Que é o PSOL e o Novo. São assim, completamente diferentes, mas são dois partidos que são ideológicos, isso é fato. E eu acho que isso dificulta tão pouco também, né? Porque por ser ideológico, em cidade pequena acaba sendo muito mais aluguel do que propriamente cidade grande. O pessoal aqui é muito mais aluguel. O cara se candidata, às vezes vota no Bolsonaro, mas vai sair pelo PT, porque é uma forma mais fácil de ser candidato. E aparentemente no Novo, assim como o exemplo do pessoal, não funciona desse jeito, né? Exatamente, não. Infelizmente, você tem... Isso é curioso, interior. Eu falo porque sempre frequentei bastante interior, tenho família no interior. E você vê nessas cidades, primeiro, você não tem esse compromisso que você falou, ideológico partido. O partido é quase como se fosse um clube que a pessoa, de repente, consegue ter o poder, né, a franquia daquele clube na cidade e ter o diretório na mão para poder indicar os candidatos, ele que vai escolher
se o partido vai apoiar o atual prefeito, se vai lançar candidato, se não vai, enfim. E não segue uma linha ideológica, eles seguem grupos diferenciados políticos. Eu não sei como que é aí na cidade, em Pereira Barreto. Agora, eu vi em várias cidades acontecer isso. Então, você tem vários clubes, e aí você vê muitas vezes o cara trocando de partido. O cara estava no PT, aí ele brigou lá com a turma do PT, que isso é muito comum, acontecer nos partidos. Você tem um cacique estadual que tem o comando do partido, e aí você tinha algo, agora até a justiça cassou isso, mas você tinha algo que chamava comissão provisória. O que significa isso? Para você ter um diretório constituído, né, na tua cidade, num partido, você precisa fazer uma convenção. O que é a convenção? Você vai juntar todos os filiados do partido nessa cidade, lançar uma chapa com presidente, vice, primeiro secretário, tesoureiro, e eleger essa chapa. Uma vez eleita essa chapa, ela tem lá o mandato. E esse diretório, quem vai escolher quem vão ser os candidatos na cidade, muitas vezes o próprio presidente do diretório, ele é dono do partido, ele sai candidato, não está nem aí, e para poder, né, ter a atividade política do partido nessa cidade. Só que o que acontecia? Quando não tinha sido feita a convenção numa cidade de determinado partido, o presidente estadual do partido, ele nomeava o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro dessa cidade, via um instrumento chamado comissão provisória. Só que o que acontecia na maioria dos partidos? A maioria das cidades não tinham diretórios. Eles tinham comissão provisória. E aí o presidente tinha o poder e a caneta para definir quem ficava e tinha o comando do partido na cidade ou não. E aí ele usava essa máquina em benefício próprio. Se tinha muitos partidos que o presidente do partido era, sei lá, deputado federal, e ele usava a máquina do partido para, olha, vamos supor que, sei lá, nós somos o partido X. Eu viro para você e falo, ó, Nayer, aí na tua cidade eu vou te dar o partido X, você vai ter o poder desse partido na cidade, então você vai poder, se quiser ser candidato a prefeito, escolher candidato a vereador, enfim, o poder é todo teu. Só que, quando chegar na minha eleição para deputado, eu ia virar para você e falar, olha, Nayer, pelo que eu percebi, o teu grupo político fez tantos mil votos aí na cidade. Então você, Nayer, vai ter que me entregar tantos mil votos, senão eu tiro o partido da tua mão. Aí você virava, ficava desesperado, trabalhava lá desesperadamente pro cara, né, fazia o partido inteiro, aí toda a estrutura partidária, a trazer os votos para mim, e aí me mantinha ali, você se mantinha com o poder local na cidade. Aí, de repente, você brigou comigo, que era o cacique, você fala, odeio o Melão, tal, não aguento mais ele, cara mala, tal. Aí você conversa com um cacique, você vem aqui em São Paulo, encontra um deputado aqui na Assembleia Legislativa, que é dono enfim, é presidente estadual de um outro partido, você conversa com ele e ele fala, não, eu vou te dar o partido aí, né, na tua cidade. E aí você pega o partido, aí você troca. Então o cara saía do partido X e ia para o partido Y, sem ideologia nenhuma. Lá no partido Y, o cara me deu uma condição bem melhor, me deu diretório, me deu liberdade. Quando eu sair candidato, ele prometeu que vai ajudar na minha campanha, então eu vou ficar vinculado a ele. Então, você acabava seguindo um pragmatismo, e não um conceito, uma ideologia, princípios e valores. Tem o exemplo, como diz aqui, eu vou te derrubar lá em cima. Teve muito disso, que a pessoa, teve uma moça que ficou anos no partido, ela ia até, poderia ter sido candidata a prefeita, e derrubaram ela lá em cima, para o outro ser o candidato, ela teve que sair. Ela foi derrubada? Como dizem, derruba, né? Aí o outro grupo entra e a pessoa sai ou ela aceita o que o novo grupo quer. Isso já aconteceu muito aqui. Aliás, recentemente, eu não vou falar, né, até para não ser chato, mas recentemente aconteceu aqui para um partido gigantesco. O deputado estadual derrubou uma pessoa que liderava o partido há mais de 3 décadas para poder colocar o outro que é mais ligado a ele. Então, assim, tem muito disso ainda aqui no interior, de outros partidos. Mas vamos seguir em frente. Agora eu vou falar do assunto que é aqui eu vou chamar de terceirização, né? Que eles falam muito disso, terceirização aqui em cidade pequena.
em cidade grande a privatização, desburocratização. Eu queria entender como no governo do Estado, no caso da Assembleia, pode fazer com que o Estado fique menor e isso beneficie as cidades do interior. De que maneira isso pode ocorrer? Excelente pergunta. Bom, primeiro, você tem um Estado de São Paulo que tem um orçamento aí por volta de... previsto para esse ano, que agora caiu, era de 240 bilhões de reais. 240 bilhões de reais. Agora deve ter uma redução aí com a pandemia de uns 20 bilhões, o orçamento vai para cair 220 bilhões de reais. Ou seja, é muito recurso, mesmo assim, concentrado na mão do Estado. Você tem um pacto federativo, né, todo mundo fala do pacto federativo, é legal entender isso, que cria uma divisão muito injusta de recursos que são arrecadados na sociedade, que boa parte fica concentrada, a maior parte, acho que cerca de 60%, se não me engano, fica com o governo federal. Desses aí, uns 20 e pouco, 30% ficam com os estados e o restante com os municípios. Só que a grande maioria dos problemas está no município. E quem sabe administrar os problemas são os poderes municipais que vão poder administrar melhor, porque tem um convívio melhor. Só que eles não têm recurso e não conseguem fechar os caixas. E aí, todo ano, você tem lá aquela fila de prefeitos vindo não só na Assembleia Legislativa, falar com os deputados estaduais atrás de emenda, como com os deputados federais, com o governo federal, isso tem bastante, você vê. Você falou, isso me irrita. Prefeito que vai com canequinha atrás de deputado pedir emenda, isso me irrita, porque eles trazem emenda e fazem a maior festa. Eu falo, até brinco, vai chegar o dia que vão fazer uma passeata para comemorar a emenda. É uma coisa inacreditável. O que acontece é sempre para ou ambulância, eu nunca vi, que dá ambulância para cada habitante. Ou, sabe, coisas assim que não tem a menor importância prática. É só coisa para ganhar voto mesmo. Você percebe que é uma coisa eleitoral, uma coisa que me irrita muito. Exato. Então, primeiro, eu acho que num campo maior, tá, como você melhor aproveitar o potencial das cidades nesse sentido, trazer mais recursos, primeiro você tinha que rever, mas aí é âmbito federal, o pacto federativo. Mudar essa distribuição. Aliás, o próprio governo federal começou com esse discurso início, tinha essa intenção, não sei porque parou esse assunto. Né? É muito difícil abrir mão de recurso. É muito difícil quando você tem recursos concentrados. Então, a primeira coisa, eu acho que tem que desconcentrar. E, para isso, teria que rever o pacto federativo inteiro para que os municípios tivessem mais recursos e não ficassem nessa dependência de emendas parlamentares, de recursos do governo federal, né? Enviar projetos ali para conseguir ter recursos liberados. Não, já deveria estar com a própria... onde o problema se dá, na estrutura administrativa que lida com o problema, deveria estar lá. De outra maneira, enxugar o Estado, como você falou, que é muito importante, você tem, no estado de São Paulo, você tem cerca de 20 empresas estatais. Vai desde Sabesp, Prodesp, você tinha Codasp, você tinha uma série de empresas aí, imprensa oficial, enfim, por aí. Primeiro, é fazer enxugamento mesmo. O que dá para vender, vender. O que é desnecessário, extinguir. Então, vou te dar um exemplo de ações que nós fizemos nesse sentido, que passaram aqui pela Assembleia Legislativa, que foram projetos que o governo mandou logo no início da nossa legislatura, no ano passado, né, para a extinção de 3 empresas públicas, né, que são empresas que você não consegue vender, porque não tem sentido, elas têm funções públicas, não tem mercado para ela, e são estruturas que, enquanto existirem, elas vão trazer prejuízo, porque elas têm um regime jurídico diferenciado, elas acabam criando empregos ali dentro, com salários privilegiados, com uma série de benefícios, e infelizmente muitas delas acabam sendo usadas como cabide de emprego para indicação de cargo político, cargos mais vantajosos, fora problemas com corrupção, ineficiência, e como são empresas onde você não consegue demitir as pessoas que estão lá, porque elas têm estabilidade, o Estado é obrigado a arcar com aquele prejuízo. Então, só para você ter uma ideia, foram 3 empresas que chegou o projeto para a gente votar a extinção, ele foi aprovado. Era de início, foi a CPOS, que era uma empresa que era responsável por fazer o gerenciamento de obras no estado de São Paulo.
Então, toda obra que o governo fosse fazer era uma empresa que faria a gestão do projeto e da obra. É uma coisa... A gente foi até ver ali quais eram os últimos serviços que ela tinha prestado. Tinha lá instalação de ar-condicionados na Secretaria da Fazenda. Ela gerenciou a instalação de ar-condicionados. Pelo amor de Deus, era uma empresa que tinha um prejuízo milionário. Você tinha a Codasp também, que ela tinha um papel, principalmente junto aos municípios, mas já tinha perdido o sentido, que era cuidar de estradas rurais. Então ela fazia ali tinha uma série de tratores para fazer a manutenção de estradas rurais. Só que aquilo já tinha perdido o sentido. Hoje em dia você terceiriza, é muito mais fácil. Você faz uma licitação, contrata uma empresa, né, consegue um preço menor do que você ter uma estrutura do Estado ali toda montada para fazer esse tipo de atendimento. Acabava virando muito instrumento de politicagem, né? Prefeito pedir lá, não, vou mandar a máquina aí, não vou, enfim. Não fazia mais nenhum sentido. Fazia o sentido de você extinguir a empresa, as atividades que fossem públicas necessárias, a própria secretaria absorveria e se acabava ali, né? Se fazia um plano de demissão voluntária, várias pessoas aderiam, se enxugava a empresa, aproveitava o que era essencial, mas não precisava mais ter aquela estrutura. E você tinha também a Implaza, que fazia, né, a empresa responsável aí, que depois o serviço dela de planejamento urbano, né, de regiões metropolitanas, a gente sabe que é um serviço importante, mas você não precisa de uma empresa constituída para isso. E davam prejuízos enormes aí, anuais. Acho que era coisa de mais de 60, 70 milhões de reais. Ou seja, empresas que tinham dado prejuízo. E aí eu lhe pergunto, aonde que sai o recurso para manter essas empresas, quando ela dá prejuízo? Do nosso bolso, quando consegue, né? Do nosso bolso. Teve um ano aí, 2015, por exemplo, pegar um exemplo federal, os Correios, que é uma empresa, todo mundo conhece, né? Vou trazer um exemplo aí que as pessoas conhecem melhor. O Correios. Correios é uma empresa que tem o monopólio dos serviços postais do Brasil, ou seja, só eles podem entregar cartas. Só os Correios podem enviar carta. Eles têm monopólio garantido pela lei, que é um absurdo. Você não abre para concorrência. E é uma empresa que, por exemplo, no ano de 2015, ela teve 2 bilhões de reais de prejuízo. Como é que uma empresa que tem o monopólio de um serviço, que aliás é um serviço que muita gente reclama, não é um serviço, você não tem pessoas muito felizes com o correio, demora para chegar a carta, você tem problema. Agora eu estava até ouvindo, eu li uma notícia semana passada que funcionários dos Correios queriam fazer greve em agosto, porque eles estão precisando fazer um corte de despesas dos Correios, e uma das medidas da diretoria era: vamos acabar com acho que é o Vale Peru que eles tinham no final do ano, que era cerca, acho que, de R$1.000 por funcionário e tal, entre outros benefícios que o funcionário dos Correios tinha. Detalhe, isso numa época que as pessoas estão perdendo emprego. A sociedade está precisando de recursos, está em meio a uma pandemia, né? Meio a uma crise econômica ferrenha. Muita gente não conseguiu trabalhar, infelizmente, por causa da pandemia, por causa dessa situação toda, perdeu emprego, né? Se era um autônomo, perdeu aí sua fonte de renda e de recursos, e você tem servidores que continuaram empregados porque têm estabilidade e querendo fazer greve no mês de agosto porque vão cortar o meu auxílio Peru. Quando, na verdade, as pessoas estão chorando para ter um emprego, as pessoas estão desesperadas para poder trabalhar, ter uma renda. E aí você vê casos como esse. E aí é uma empresa que no ano passado acho que deu um prejuízo de 15 milhões de reais, não foi tão alto quanto foi em 2015, mas mesmo assim são 15 milhões que poderia ter sido investido numa área essencial, como saúde, educação, segurança pública, que é o que a gente acredita, enxugar o Estado para que ele fique concentrado naquilo que ele é essencial. Se o governo do Estado der esse exemplo, né, se a própria Assembleia Legislativa, e eu faço uma crítica interna, Nair, der o exemplo, e a gente, durante a pandemia, aí eu reconheço aqui, foi uma iniciativa da presidência da Casa, excelente, de cortar custos, inclusive os nossos salários, enquanto durar a pandemia, nós cortamos aí, aprovamos um projeto para cortar os nossos salários. 30%, né? 30%. Foi o consenso ali que chegaram. A nossa proposta do novo era 50%. Mas, enfim, o consenso ali para aprovar foi em 30%. E aí reduzir a verba de gabinete em 40%, né? E ter um fundo da casa,
né, que a casa tem também, destinou 80% desse fundo de volta. Foram cerca de 300 milhões de reais de economia. Agora, a Assembleia Legislativa é um órgão do Estado que custa 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Imaginem só. E nós do Novo, uma coisa muito interessante que a gente tem é dar o exemplo. Não apenas pregar aquilo que a gente acha, como deve ser feito, mas não importa onde você está, o tamanho que você é, se você hoje você está num cargo altíssimo ou está num cargo menor, você vai dar o seu exemplo, você vai começar enxugando no seu cargo. É por isso que a gente faz a economia nos nossos gabinetes. Então, os deputados do Novo, eles já, quando eles são candidatos, eles já assinam um termo de compromisso que eles vão reduzir em pelo menos 50% os custos do gabinete. Vão contratar aí, né, apenas, tem que também enxugar 50% o número de assessores, né? A gente tem, você tem uma ideia, o deputado estadual ele tem uma verba de gabinete com reembolso de despesas. Aí entra restaurante, combustível, gasolina, carta, enfim, gráfica, uma série de coisas que, sinceramente, na minha opinião, nem são necessárias mais hoje, né? Com a tecnologia, com o WhatsApp que a gente tem, todo mundo tem um WhatsApp, você consegue mandar WhatsApp para as pessoas, se você quiser informar o seu mandato, você tem redes sociais para dizer o que você está fazendo, você precisa mandar uma carta, você não precisa mais imprimir papel, fazer um boletim informativo de alguma coisa do seu trabalho, pelo amor de Deus. E eu, por exemplo, hoje, até por ser um deputado da capital, né, a maior parte da minha base está aqui, então eu não tenho necessidade de ter um escritório político numa região afastada, nada, mas hoje dessa verba de gabinete que eu te falei, que cada deputado tem direito a 34 mil reais por mês, vejam só, 34 mil reais por mês só com reembolso dessas despesas que eu te falei. Hoje eu gasto zero. Até hoje eu nunca pedi um reembolso, né? Eu tenho um custo baixo, porque eu já tenho uma estrutura que eu uso muito a tecnologia, e o pouco custo que eu tenho, né, com material de escritório, um deslocamento pelo Estado, né, eu uso o meu próprio carro para isso, tudo, né, eu absorvo do meu salário. Né, o deputado tem um salário bom, razoável, eu acho que perfeitamente dava para assumir essa despesa com o meu salário, e eu pago do meu bolso, e acho extremamente razoável. Né? Mas, claro, isso eu não condeno quem faz uso dessa verba, desde que de forma austera, de forma responsável e com coisas que têm a ver com o seu trabalho. Material de escritório, por exemplo, é um gasto que você acaba tendo. Deputado que é de uma cidade no interior, ele tem um custo, às vezes, para ter uma estrutura na cidade onde está o eleitorado dele. Né? É muito difícil o eleitorado dele ter que vir até São Paulo. Tal. Às vezes é importante ter algo, mas faz uma coisa austera, sabe? Um aluguel austero, você não precisa ter uma coisa grandiosa ali. Faz uma coisa funcional. Então eu não condeno, tá? Eu não condeno quem faz uso da verba, desde que para aquilo que é essencial e pouco. Então imaginem só, se todos os deputados dessem esse exemplo, a gente julgaria muito, né? Se julgaria muito. Uma casa que custa 1 bilhão e 300 milhões de reais, imaginem só se todos fizessem o que a gente faz. A economia que seria. Só o ano passado, os 4 deputados do Novo, a gente calculou a nossa economia anual, dava mais de 8 milhões de reais. Então, imaginem se os outros 90... eu sei que tem muitos outros deputados que economizam também, tem alguns outros, né, vou fazer justiça. Tem o Arthur, mamãe falei, que não é do Novo, mas é meu vizinho. É um também que gasta zero de verba de gabinete, é um deputado austero. Então, se todos... E não usa carro oficial, a gente não usa. Nós do Novo não usamos carro oficial, assim como o Arthur também não, e alguns outros deputados. Mas se todos fizessem a economia como a gente faz, imagine o quanto sobraria de recursos para investir em áreas essenciais, para investir melhor nos municípios, nos equipamentos públicos necessários de saúde dos municípios. A gente sabe, por exemplo, eu rodei bastante, várias cidades, somente no ano passado, várias cidades do interior, né, que a gente... Só em julho do ano passado, por exemplo, que agora com a pandemia, com o isolamento, não foi possível. Mas só em julho do ano passado, eu rodei quase 20 cidades. Né? E eu passei por muitas santas casas, a gente vê a dificuldade que eles têm para manter as contas em dia. Imagine para fazer um investimento no novo equipamento de saúde. Eu vou te dar até um exemplo. Você falou que o Novo
economizou 8 milhões, os 4 deputados. O gasto que tem com a Santa Casa aqui é de 6 milhões. Então, quer dizer... 6 milhões? Então, você vê, vocês estão economizando o que poderia ser usado aqui para uma Santa Casa daqui. E é uma cidade de 25 mil habitantes, tem uma cidade que tem também uma Santa Casa que é de 8 mil, que é muito menor o investimento. Então, se os deputados tivessem o mesmo pensamento, talvez o investimento em saúde seria muito maior mesmo para cidades pequenas, como você falou. Outra coisa, né, importante que a gente fez, voltando no assunto das emendas, isso poderia ajudar bastante os municípios. Hoje, infelizmente, o que acontece? As emendas, é até bom explicar, porque muita gente não conhece o conceito de emenda parlamentar, né? O que é emenda parlamentar? Eu vou dar um exemplo aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Cada deputado estadual tem, por ano, cerca de 5 milhões de reais que ele pode indicar no orçamento do Estado. Não é um dinheiro dele, é um dinheiro do governo do Estado, que ele deixa separado para que o deputado indique para onde ele quer enviar, né, para projetos públicos, claro, definidos em lei e tudo, né, não é mandar dinheiro para tudo qualquer lugar, e que ele tem direito a poder indicar o que o cara... Então ele manda para uma Santa Casa, ele manda para construir uma quadra esportiva, enfim, tem uma série de destinações que ele pode fazer que são permitidas em lei, só que, infelizmente, essa distribuição acaba seguindo muitas vezes critérios eleitoreiros, né? Não é aquela coisa de você falar, olha, onde precisa. Então, por exemplo, a Santa Casa aí de Pereira Barreto, né, que você falou, são 25 mil habitantes na cidade. A Santa Casa, eu imagino que ela dê prejuízo, falte dinheiro para fechar. É uma situação complicada. Aqui tem uma polêmica terrível que ela consegue pagar os custos de médico, não é um local ruim, atende bem, por sinal. Só que ela tem sim os prejuízos que ela acaba deixando, as dívidas, que ninguém consegue entender como funciona direito. Digamos que tem uma caixa preta que a gente não sabe como funciona lá. É importante ver isso, viu? É bem importante. Mas, enfim, o que acontece? Muitas vezes segue um critério, né, de distribuição dessas emendas, o critério eleitoreiro. Então, o cara vai lá, ele vai dar para algo que dê visibilidade eleitoral para ele, e muitas vezes o que dá visibilidade eleitoral não é a melhor destinação possível para um recurso que é público. Então, olha que coisa, é um dinheiro do pagador de impostos, que é extraído da sociedade. Então, todas as pessoas que trabalharam, pagaram seus impostos, dão esse dinheiro para o Estado, né? Para o Estado investir em serviços que vão retornar para a população, principalmente para aqueles que mais precisam. Quando você dá essa possibilidade do deputado destinar esse recurso, geralmente o raciocínio dele é em prol da sobrevivência dele. Então, em vez de gastar naquilo que é realmente necessário, então ele olha e fala, olha, o melhor lugar que está mais precisando desse recurso é o hospital da cidade X, ele vai mandar para um lugar onde ele tem voto. Se tem necessidade ou não, não importa. O importante é fazer o anúncio que ele ajuda a cidade, mesmo a cidade não precisando. Então ele manda esse recurso para lá, e obviamente quando ele manda esse recurso, seja para o hospital que ele enviar, ou seja para qualquer outra coisa, ele vai querer o retorno político daquilo. Então, se ele mandou para um bendito do hospital que está precisando, né, muitas vezes o hospital mal gerido, que tem problemas de gestão, que precisaria fazer uma série de modificações, ou seja, às vezes o dinheiro lá é desperdício de recurso público, ele vai chegar lá no hospital e vai falar, olha, eu estou ajudando vocês, mas quando chegar a eleição aí, lembra de mim, vocês vão fazer a minha propaganda aí, não quero nem saber, todo mundo vai trabalhar para mim, senão eu não mando mais. E aí o cara fica, né, dependendo desse recurso, acaba fazendo criando esse vínculo com o parlamentar, e esse dinheiro acaba não tendo a destinação correta. O que a gente fez, nós da bancada do Novo? Primeiro que, sinceramente, nós nem somos a favor que deputados tenham direito à emenda parlamentar. Isso é uma tarefa do executivo. O deputado tem que legislar, criar leis, né, votar projetos de lei e fiscalizar o poder executivo estadual, que é o governo do estado de São Paulo.
É isso, função de deputado é essa. Não é função de destinar emendas para a sua região. Isso, infelizmente, faz parte da péssima cultura do Brasil, onde o deputado se elege fazendo esse tipo de coisa, né? Mostrando para a região, tentando ser como se fosse um despachante de luxo da sua região perante o governo do Estado. Então, ele fica muito vinculado ao Poder Executivo para poder se reeleger e não ao trabalho dele, que seria o trabalho de legislar e de fiscalizar o governo do Estado, né, como representante da população. Mas, enfim, o que nós do Novo fizemos? 50% desses 5 milhões, que dá 2,5 milhões, eles têm que ser destinados obrigatoriamente para a área da saúde. O que a gente fez com os projetos de saúde? Né? Os 4 deputados do Novo se juntaram, falaram, vamos fazer o seguinte, vamos montar um edital público, vamos divulgar nas nossas redes sociais, pedindo para que os municípios nos enviem projetos. Nós colocamos ali critérios estritamente técnicos, né, para a gente poder selecionar. Olha que interessante. Nós recebemos 313 projetos de cidades, né, que enviaram para a gente na área da saúde e que nós analisamos pela nossa ótica. Não projetos eleitoreiros, projetos necessários, projetos eficientes. A gente acredita muito na eficiência, porque quanto melhor... Eficiência é o quê? É você poder fazer mais com aquele mesmo recurso. Então, você tem projetos, por exemplo, que não trazem muita visibilidade, mas muitas vezes é o investimento que você faz no hospital que vai tirar um custo que ele tem hoje. Então, vou dar um exemplo para você. Se é um projeto, por exemplo, uma máquina nova de raio-x, por exemplo, você vai atender mais pessoas, vai economizar, porque o cara tinha um gasto de manutenção enorme com a máquina antiga, então você tem um ganho muito maior, porque você vai ter uma máquina que atende mais pessoas e você vai ter uma verba que vai sobrar, que ele vai poder gastar para uma outra área essencial, para comprar remédios, para comprar um instrumento cirúrgico, enfim. Nós fizemos isso, criamos esses critérios de eficiência, recebemos 313 projetos e mais de 250 cidades solicitados, fizemos uma seleção, a equipe, né? Nós temos um gabinete bastante qualificado, equipe técnica, as equipes se juntaram, fizeram uma avaliação de todos os projetos. Nós, deputados, nem participamos inicialmente disso, nós só demos os critérios que a gente queria, em termos de eficiência, aquilo que a gente acredita dentro da proposta do Novo, do que o Novo defende, como deveria ser melhor gasto o dinheiro público, né, o dinheiro pagador de impostos. Eles fizeram a seleção desse projeto, as equipes se reuniram, foram dando uma nota, e aí nós selecionamos, isso estava um total, juntando todos os recursos, estava um total de R$10.320.000. E aí nós selecionamos, e hoje nós temos aí 11 projetos selecionados em 11 cidades do estado de São Paulo, projetos seríssimos, né, que a gente conseguiu dar essa destinação dessas emendas e que, olha, vai desde compra aqui de cama cirúrgica, raio-x digital, equipamento para UTI, aquisições de dispositivo de visão artificial, monitores cardíacos, enfim, uma série de equipamentos necessários e importantes que vão ajudar várias cidades, seguindo critérios estritamente técnicos e não critérios político-eleitoreiros, né? Então, se todos fizessem isso, imaginem só o que a gente poderia ajudar da melhor forma os municípios que tanto precisam. E eu não vou ser injusto quando eu falei da Santa Casa aqui, a atual gestão, o problema daqui está em gestões anteriores, a atual gestão ela até fez um trabalho bom e o mais legal é que a cidade abraçou. O que tem de trabalho social, de pessoas comuns, que vão atrás de cesta básica, a imprensa comprou isso também, de ir atrás de cesta básica e tudo mais, e poder ajudar a Santa Casa também foi muito forte, né? Porque outras gestões que prejudicaram muito. Hoje, a atual tem tentado melhorar e a cidade vem percebendo. Como eu te falei, você chegar lá no hospital, dificilmente você vai passar dificuldades. Claro que às vezes tem um problema ou outro, como em qualquer lugar, mas a atual gestão vem melhorando muito. Eu vou te fazer duas coisas. Primeiro eu vou dar boa noite para... Só uma coisa. Desculpa, só corrigir uma informação aqui. Na verdade, foram 32 projetos selecionados, tá? Juntando todos da bancada. Eu acabei falando só um único. Mas foram 32 projetos que foram selecionados em cidades diferentes, um por cidade, justamente para poder espalhar o maior número de cidades possíveis, que nós destinamos emendas para áreas da saúde,
nesses equipamentos que eu mencionei aqui, né, para ajudar essas cidades. Só para fazer uma correção aqui. Projeto bem bacana. Vou dar boa noite aqui para a Selma e para o meu pai, né? Mandou um abraço e tudo. Eu vou aqui, estou pegando aqui duas perguntas que mandaram, que eu acho muito importante sobre o que a gente estava falando. A primeira é: a telefonia celular é privatizada e é uma das piores do mundo aqui. Com a regulamentação, como regulamentar ou retirar as regulamentações para impedir casos similares. E a segunda é que o Correio só tem o monopólio de cartas em algo que ninguém envia mais, praticamente. Cartas e tudo mais. Encomendas não há monopólio. Não seria o caso de encerrar os Correios? Né? Outra pergunta que também fizeram aqui. Queria que você vou falar da primeira da telefonia. Queria que você falasse da telefonia. Duas excelentes perguntas. Qual foi o problema da privatização das telefonias? Elas se concentraram em oligopólios. Então, foi feita uma divisão ali por regiões, inicialmente, e hoje você tem quantas empresas de telefonia operando no mercado? São 5, se eu não me engano, né? TIM, Claro, Vivo... Oi e Nextel. Oi e a Nextel, exatamente. Você tem 5. Você tem um mercado extremamente concentrado, e através de 5 empresas apenas. Então, melhorou o serviço? Muito melhor quando o monopólio era apenas do Estado. Hoje você tem telefone celular. Né? Antigamente, eu lembro meu pai adquiriu um celular da Telesp celular. Ele ficou numa fila para conseguir adquirir esse aparelho. Foi assim, demorou um tempão. Linha telefônica, antigamente, você declarava na sua declaração de bens. Era um bem, né? Você tem uma linha telefônica. Hoje é uma coisa muito simples, né? Linha de telefone fixo. Então, eu diria para você que um dos grandes problemas é essa alta concentração, esses oligopólios, né, num mercado extremamente regulamentado, onde você não consegue dar acesso para outras empresas. Por exemplo, uma empresa local, vamos supor, Nayan, que você tem uma empresa que queira fazer um serviço de telefonia apenas na tua região. E ela consegue dar um atendimento mais personalizado, mais focado no cliente, já que ela está atuando em âmbito regional aí. Você não consegue, você não pode ter, você é dependente dessas 5. Né, que acabam criando oligopólios nesse mercado em virtude do excesso de regulamentação que existe. Você tem aí uma agência regulatora, que é a Anatel, você tem regras severíssimas que impedem, né, outras empresas de poderem operar nesse mesmo mercado. Nós temos uma crença que quanto maior concorrentes você tiver, quem ganha é o consumidor, é o cliente. Vai poder ter um serviço melhor, um serviço mais barato. E, infelizmente, o modelo atual que nós temos, apesar dessas empresas não serem mais do Estado, serem privadas, elas ainda estão muito concentradas. Nós defendemos justamente essa desconcentração. Oi, desculpa, tá me ouvindo? Deu um problema lá dele. O Ricardo teve um problema, o Ricardo, na internet, mas acredito que já vai voltar. Vamos aguardar um pouquinho. Ah, voltou. Oi, tá me ouvindo? Agora voltou. Ah, tá, desculpa. Então, hoje, infelizmente, né, com a atual regulamentação que nós temos no setor, você mantém esse serviço concentrado em apenas 5 empresas. Você não tem aí uma maior concorrência, que é o que a gente defende. Quanto maior o número de concorrentes, melhor o consumidor. Você vai ter um preço melhor, um serviço melhor, prestado com mais qualidade. Então, infelizmente, esse modelo atual que nós temos, apesar dessas empresas não serem mais do Estado, o que era muito pior antes, que quando é do Estado, é aquilo que eu te falei. Você tem servidores com estabilidade, ganhando uma série de benefícios desnecessários, você não consegue nem fazer um corte que as pessoas já ameaçam greve. Enfim, era muito pior, fora escândalos de corrupção, ineficiência, enfim, uma série de coisas. Não, hoje você tem empresas privadas operando, mas no mercado muito concentrado, né? Então isso acaba prejudicando também, por isso que a gente não tem um serviço de telefonia adequado como você tem aí em diversos outros países do mundo. E aí a outra é do Correio, que a pergunta é que hoje carta praticamente ninguém mais envia. E os serviços de encomendas existem outras empresas. Então, se é necessário ainda ter o Correio, ou você acredita que precisa ainda ter a empresa? Não, sinceramente, hoje o que eu defendo? Acaba com o monopólio na entrega de cartas.
para permitir que empresas privadas entrem e possam operar nesse mesmo mercado, distribuir encomendas, e o resto, né, você tem aí, acaba com esse monopólio postal, né, como eu disse, para entregar cartas, etc., tal, encomendas, e você ter outros meios também, como já existe, né, para mandar via eletrônica, e-mail, carta, WhatsApp, enfim. E aí os Correios, nesse caso, se alguma empresa privada que tiver interesse, uma vez você quebra esse monopólio de atuar no ramo e quiser aproveitar a estrutura do Correio, vai lá e compra o Correio, privatiza, mas a gente quer um mercado aberto. Então, aí é muito uma questão de se analisar o mercado no momento que você decidir fazer uma privatização dos Correios. Mas pode ser que perca o sentido. Vamos entrar agora na reta final, que é a questão da renda básica, que se tornou um grande debate. A gente sabe que o principal símbolo no Brasil da renda básica que discute isso é o Eduardo Suplicy, que é do Partido dos Trabalhadores. Então, hoje, até essa discussão da renda básica se tornou um assunto muito progressista, digamos assim. E todo mundo, quem se aprofundar no tema, sabe que o renda básica é um projeto liberal. Então, eu queria entender como o Novo enxerga a questão da renda básica. Está em discussão no Estado, eu queria saber como você tem avaliado isso, como a bancada do Novo pretende trabalhar na questão da renda básica. Perfeito. Bom, aí é preciso que a gente separe dois conceitos que acabam se confundindo, né? Um é o que você falou do próprio ex-senador Eduardo Suplicy, que é a renda mínima que ele prega universal. Ele prega que todos os cidadãos têm o direito a uma renda mínima universal, né, que o Estado daria, e qualquer cidadão teria direito a isso. O conceito da, renda básica, como nós temos programas sociais, ele é muito focado naqueles que precisam, pessoas que estão em situação de pobreza, de extrema pobreza, e que precisam de um mínimo para garantir um mínimo de dignidade nas suas vidas, poder se alimentar e ter um mínimo aí de condições de ter uma vida mais digna, não viver em estado de extrema pobreza. Esse é um programa muito mais focado naqueles que precisam, né? Se você for fazer um programa de renda universal, renda básica universal, eu acho que é um pouco utópico. O Estado não teria recursos para dar conta disso. Até uma vez eu vi algum estudo aí que, pregava no país inteiro, se todos tivessem direito a uma renda mínima de um valor ali X, não sei se era o mesmo valor que o ex-senador o Suplicy pregava, mas você tinha ali um valor que daria muito mais do que hoje o próprio orçamento do governo federal teria para arcar com esse programa. Acho que seria mais de 3 trilhões de reais, uma coisa absurda. Então seria, hoje, para conseguir manter esse programa, você teria que aumentar impostos, né? A população teria que pagar mais impostos para garantir isso. O que a gente defende? A gente defende uma renda básica para aquelas pessoas que realmente precisam, que estão numa situação de extrema pobreza, ter um mínimo ali de dignidade para poder comprar comida, né? Eu acho que hoje o mundo comporta as pessoas não precisarem mais morrer de fome. Agora, que seja um programa onde tenha também uma porta de saída e não crie uma dependência da pessoa em relação ao Estado. A gente sabe que isso é muito ruim, né? Começa com a pessoa precisando de um auxílio de um Estado, que acaba virando um assistencialismo, né? Não tem uma porta de saída, a pessoa acaba dependendo daquele benefício e o Estado acaba fazendo um mau uso disso, já que como a pessoa é dependente daquilo, aquela pessoa acaba se tornando, de alguma forma, submissa ao Estado. E aí vem toda aquela eleição, isso acaba virando até um argumento eleitoreiro, do famoso, olha, se você votar no meu adversário, ele vai cortar esse programa que hoje você tem direito, você vai morrer de fome. Então, o que a gente defende é um programa focado naqueles que mais precisam, né, para que eles deixem de precisar e tenha uma porta de saída ali, né, o sucesso do programa seja o número de pessoas que conseguiram não depender mais daquele programa e não o número de pessoas que você está atendendo com esse programa. Muito bacana. Chegamos nos nossos 50 minutos. Queria agradecer você pelo bate-papo, foi muito bacana. Convidar você para, depois da pandemia, vir conhecer a cidade. Não sei se você conhece. Prazer. Ilha Barreto ainda não. Ainda então, não. Que você possa conhecer não só Pereira, mas Ilha Solteira, Sul de Suzanápolis, enfim. Aliás, tenho muita curiosidade. Não conheço a região ainda, tenho muita curiosidade. Eu tinha um tio meu que tinha casa em Ilha Solteira, mas eu nunca fui. É uma região muito acolhedora. Acho
que seria muito legal. Eu que sou da capital, morei 20 anos, nasci e vivi 20 anos na capital. Quando vim para cá fui muito bem acolhido, estou aqui há 4 anos já, então é uma coisa muito... o pessoal é muito acolhedor mesmo. E seria legal você conhecer também, então fica o convite, até para quando você vier, a gente poder fazer uma entrevista também, uma outra entrevista e tudo mais. Queria muito agradecer. Se você quiser deixar alguma última mensagem para quem está nos assistindo. Olha, Lé, obrigado. Foi um prazer enorme para mim poder participar dessa entrevista. Parabéns aí pelo seu trabalho. Quantos anos você tem, Naé? Eu tenho 24. 24 anos. Olha que bacana, que exemplo. Parabéns mesmo, viu? Bem legal. Muito obrigado. Muito legal essa tua iniciativa. E o recado que eu queria deixar para as pessoas é isso. Façam igual o Naé. Participem, acompanhem, né? Vão atrás. Nós, políticos, né? Nós prestamos um serviço para a sociedade. Nós somos um prestador de serviço, né? As pessoas têm que nos procurar, têm que nos cobrar, têm que exigir da gente, têm que conversar. Isso que é importante, é o diálogo, trazer ideias. Nós somos representantes, nós somos um canal da sociedade para que a própria sociedade possa, através da gente representando ela, melhorar, né, ter uma vida melhor. Então, parabéns. E isso começa muito em iniciativas como a sua, Naé, de ter esse papel, né, de ir atrás da informação, né, dialogar com quem hoje exerce essa função. Amanhã vai ser outra pessoa, mas o importante é que a sociedade tenha sempre essa proximidade e essa participação política. Até porque aqui na região que o pessoal gosta muito de política, o pessoal gosta mesmo disso, é muito legal. Queria agradecer. Quem gostou do que o deputado falou, você pode acompanhar ele nas redes sociais, eu vou disponibilizar nos grupos, vou disponibilizar também em reportagem. As redes sociais dele, Facebook, Instagram e o WhatsApp, o que eu conversei com você, é o WhatsApp de conversa com a população. Sim. Então, também vou disponibilizar quem tiver demandas e ele sempre, educadamente, sempre respondendo. Muito obrigado. Por favor, mandem o WhatsApp para mim. Ele está aí para isso mesmo, para ser um canal direto de comunicação com as pessoas. Tá muito bacana. Obrigado, Ricardo. Uma boa noite. Obrigado, né? Boa noite, sucesso aí. Obrigado.